Agora vem confusão, comissão, como está no código, mas o certo é comistão, né? Alguns doutrinadores vão trazer a palavra comistão, né, como certo, e não comissão, e adjunção. Tá? São três situações que, na verdade, são três nomes que, na verdade, dizem respeito à mesma coisa. É mistura de coisas, né? Quando eu misturo coisas. Aí tem lá se eu posso separar, se eu não posso separar, coisas líquidas, coisas sólidas, depende do tipo daquilo que eu misturo, eu vou vou usar cada um dos termos, tá? Então, a gente sabe que depende do que eu estou trabalhando, de bens móveis, né? Às vezes elas podem se misturar. Por exemplo, você quando estoca soja num silo de cooperativa, né? Você joga teu saco de soja e o outro cooperado joga também. Lá dentro tem como saber qual é a soja de quem? Não tem, né? São bens móveis, são sacas de sojas, mas estão lá misturadas. Na cooperativa não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu estou dizendo quanto de soja eu estou colocando lá, quantas sacas de soja tem lá dentro, quantas eu tenho, então, direito a receber, quantas o outro cooperado colocou, quantas ele tem direito a receber. Está tudo tranquilo, tudo normal. Mas há uma mistura de bens móveis, né? De bens que são sólidos. Essas três, no caso aqui, sólidos como exemplo, esses três termos vão dizer respeito a esse tipo de mistura. Sendo confusão, né? Confusão é mistura de coisas que pertence a mais de um sujeito, a sujeitos diversos, né? Que se encontram em estado líquido, né? Então, tudo aquilo que é líquido e se mistura, eu digo que é confusão. Eu tenho a minha cerveja e estou deixando aqui nesse tonel e você vem achando que está vazio o tonel e deposita a tua cerveja ali dentro. Misturou as duas cervejas, né? Virou uma terceira cerveja aí, tá? O nome disso é confusão. Quando é sólido, a gente chama de comissão, como está no Código Civil, ou de comistão, como vocês vão ver alguns doutrinadores colocando, tá? E quando são justapostas, né? Justapostas, coisas de vários donos, ou seja, são várias pessoas que jogam ali, a gente chama de adjunção. Então, como que eu seleciono, como que eu resolvo de quem é a propriedade de cada um deles, de cada uma dessas pessoas? Gente, são três regras e essa não me parece muito complicada. Apesar dos três termos quererem dizer cada um uma coisa, as regras são as mesmas para as três situações. Tá? Então, se a separação ela é possível, ou seja, se eu consigo determinar o que é de cada um dessas coisas que são misturadas, se eu consigo separar, eu separo e devolvo para cada um deles a sua porção. Tranquilo, não tem problema nenhum, certo? Porém, se o slide vai trazer grão de café, então, dizendo como eu posso separar e identificar. Se os grãos de café são diferentes um do outro, de qualidades diferentes, eu consigo retirar o grão que era meu do grão que era do outro, a gente separa, ele leva os grãos dele e eu levo os meus e fica tudo certo, cada um sai com o seu grão de café. Se é da mesma qualidade, do mesmo tipo, quando a gente mistura, não tem como separar. Eu não vou ter como fazer essa separação. Então, se eu não tenho como fazer a separação porque os grãos são iguais, né? Ou porque é muito caro separar isso daí, vai ficar mais caro do que o próprio café, então institui-se um condomínio. O que acontece? Daquele lote de grãos de café, eu e essa outra pessoa passamos a ser donos. Mas como assim? É uma sociedade, gente. Se eu coloquei X grãos de café ali, quilos, e ele colocou X quilos, ele vai entrar com a fração dele no condomínio e eu com a minha. E a gente vai procurar vender aquilo junto, negociar aquilo em conjunto, e a hora que o dinheiro vier, a gente divide na proporção de cada um. Tá? Então, sendo o mesmo tipo de grão de café,
não tem como separar, eu instituo o condomínio. Se são grãos diferentes e não é caro separar, a gente separa, cada um sai com o seu. Então, aí é a proporção de cada um. Se cada um colocou 10, cada um sai com 10 e acabou. Tá? Se não tem como separar, ou é muito caro separar, ainda que eu consiga, mas é muito caro, eu formo um condomínio. Tá? E daí, a partir daí, eu tenho que achar o valor desse novo conjunto de grãos que se formou, supondo que eles são diferentes e está muito caro separar, eu vou ter uma outra composição dos grãos de café com outros valores, vou apurar o que cabe a cada um dos condôminos e esses condôminos vão levar para si a parte que cabe na hora da negociação, tá? E daí eu tenho a questão da adjunção, né, que é a terceira regra que se aplica mais à adjunção, que se várias coisas, né, se qualquer das coisas misturadas ali, ela se destaca, ela pode ser tirada como principal, né, ela é a mais cara de todas, digamos que misturamos metais preciosos, mas eu tinha ouro ali, né, é que metal dá para separar e não é muito... o exemplo que a Lutina traz é selos, né, há uma colagem acidental de selos, né, colam selos de vários colecionadores em um lugar, e não tem como tirar aquilo ali, você não tem porque você perde, ou você fica com a cartela inteira, ou você perde o valor do selo, porque ele é recortado, ele já está colado, você perde o valor. Se tem um selo ali que é muito mais caro do que os outros, ele adquire a propriedade dos demais, tendo a obrigação de reparar, né, de indenizar aqueles que perderam o selo. Então, são as coisas que são sobrepostas, né? É a adjunção. Eu coloco várias coisas de várias pessoas no mesmo lugar, elas se sobrepõem. Se eu consigo destacar um que vale mais do que todos, né? Esse é o principal. Qual é o principal selo dessa colagem? É esse aqui. Então, esse aqui tem o direito de ficar com toda a cartela e indenizar os demais. Ok? Vamos para a próxima. Bom, por fim, né, gente, nós vamos chegar aqui, daí a gente já está caminhando para o final da aula, a tradição, que é a forma de aquisição da propriedade que nós vimos lá no começo, até para diferenciar da propriedade imobiliária. Então, todas essas formas que a gente tratou aqui são formas de aquisição de propriedade. Por quê? Porque se você parar para pensar em todas elas, alguém não era dono de alguma coisa e saiu dono de outra coisa, ou não era dono porque não tinha dono e agora passou a ser dono, ou no último que a gente viu do selo, ele era dono de um e acabou adquirindo a propriedade de todos, ainda que eles não quisessem vender, é um direito dele de fazer isso. Se tinha pedra e agora tem escultura, eu fiquei com a escultura e não tinha pedra antes, mas agora eu tenho a escultura. Então, sempre há, de alguma forma ou de outra, a aquisição de uma propriedade, de um bem imóvel, né? Se eu não tinha grão de café tipo B e misturou com o meu tipo A e não dá para separar, agora eu também tenho a propriedade de alguma coisa lá do tipo B que eu não tinha anteriormente e o outro condômino lá comigo tem a propriedade do tipo A que ele não tinha. Então, sempre há, de alguma forma aqui, a aquisição da propriedade, por todos esses institutos que nós vimos. Mas o mais comum, o mais usual é a tradição. E o que é a tradição? A tradição é a entrega do bem. Então, quando você vai em uma loja comprar um liquidificador, você entra, escolhe o liquidificador, bem bonitinho, aquele que você quer, o último modelo, pergunta, negocia, paga ou parcela, faz tudo o que tem que fazer, tá? Enquanto você não for na retirada da mercadoria e pegar, né, não for entregue a você, não houver a tradição, você ainda não é o proprietário. Então, quando que você é o proprietário da coisa móvel? Pela tradição. Quando aquela coisa móvel é entregue a você. O exemplo mais comum é esta loja. Nessas grandes lojas de departamentos, você vê num lugar, paga no outro, retira o pacote no outro, né? Ainda diferente, você escolhe num lugar, faz o crediário no outro lugar, vai buscar lá, dá a entrada no outro lugar, e depois vai retirar a mercadoria lá. Enquanto você não receber a mercadoria lá,
você não é o titular do domínio da coisa móvel, tá? Você não é, enquanto você não receber. Se eu tenho uma bicicleta, você quer comprar a bicicleta, legal, você vai comprar a bicicleta. A gente acerta o preço, né? E nos encontramos longe aqui da minha casa. E você diz, quer vender a bicicleta? Eu digo, quero. Beleza, quanto que você quer? A gente negocia. Você me dá o dinheiro da bicicleta. Você já é o dono da bicicleta? Você já está titulando? Não. Enquanto nós não viermos aqui na minha casa, eu vou entregar para você a bicicleta, essa bicicleta ainda é minha. Por quê? Porque não houve a tradição, não houve a entrega. Então, a entrega é a forma mais usual para comprovar ou para efetivar a aquisição da propriedade do bem imóvel. Né? Na regra geral, lá da parte geral do Código Civil, está escrito que a propriedade dos bens imóveis se dá pelo registro e a dos bens móveis pela tradição. Ponto. É isso, essa é a regra geral. Havendo o registro, o bem imóvel é meu. Havendo a tradição, o bem imóvel é meu. Né? Já falamos. Tá. Só um exemplo que eu sempre já falei, dou em sala e já falei para vocês em sala, é o carro, né? Porque sempre que a gente fala disso, alguém diz assim, professor, mas e o carro que eu tenho que levar a registro no Detran? Esse é um registro administrativo, ele só dá presunção de propriedade. Por quê? Porque eu posso vender o carro para você, entregar o carro para você. Esse carro é seu e ele não está registrado. Então, essa é uma formalidade administrativa que serve como presunção de propriedade. Mas mesmo na esfera judicial, é possível tanto penhorar bens móveis que não estão, carros, né, veículos, que não estão registrados em meu nome, mas estão sob o meu uso, porque houve a tradição, a entrega do bem para mim, ou seja, né, ele é meu pela tradição, e há também a possibilidade de desfazer penhoras, provando que eu já entreguei, que eu já fiz a tradição desse bem. Ele já não é mais meu, então ele não precisa estar, não pode estar penhorado. Tá? E na questão da tradição, eu tenho 3 espécies. Nós também já falamos dessas 3 espécies em sala, né? A tradição real, né, que é a mais tranquila, é aquela em que realmente há a entrega de fato do bem, a bicicleta, você vem aqui em casa, me entrega a bicicleta, é a tradição, a tradição real, né? Houve de fato a entrega do bem. Eu tenho ainda a simbólica, né, que é a tradição simbólica, o exemplo é o carro, né, você não pega o carro nas costas e entrega para o outro, entrega a chave, o documento, e diz, está aqui a chave, está aqui o documento. Simbolicamente, eu estou entregando o carro para você. Não é difícil carregar o carro e jogar no colo do outro, né? Passar para o outro. E a tradição ficta, é aquela que há uma situação jurídica, a gente tratou em sala também, é o constituto possessório. Lembram? Constituto possessório é aquele caso em que eu estou na casa, tá? Então a tradição ficta é aquela que não acontece de fato. Eu tenho a casa é minha, né? Eu estou morando, eu vendo a casa para você, mas você aluga para mim. Ou seja, houve a transmissão da propriedade, mas não ocorreu a tradição. Por quê? Porque eu era dono, estava morando e permaneço morando com a posse. Você não tomou posse, você não recebeu a entrega. Pode haver, nesse caso, a simbólica. Eu entrego uma chave para você, mas você não vem ao bem. Você não é entregue para você ao bem, ele continua comigo. Então, nesse caso, é a tradição ficta. A tradição de fazer a chave, né, entregar a chave, ela é simbólica também, ok? Para que a tradição seja efetiva, quem está entregando o bem tem que ser o sujeito que tenha a legitimidade para isso. Se ele não tem essa legitimidade, se eu estou entregando coisa que não é minha, tá, eu estou diante de um ilícito, diante de uma fraude. Então, se eu vendi a você a bicicleta, entreguei a bicicleta, e a bicicleta
não era minha, eu não poderia ter entregue, essa questão se resolve em seu favor, que adquiriu um bem de boa-fé, desde que você esteja de boa-fé, né? Adquiriu o bem achando que eu tinha o direito de vender, eu não posso desfazer, você não tem o que perder, mas eu estou obrigado a indenizar o verdadeiro titular do bem que eu vendi. Então, se eu peguei e vendi uma bicicleta que não era minha, o dono chega e diz, pô, você vendeu a bicicleta? Vendi, então me dá o dinheiro, eu tenho que dar o dinheiro e, eventualmente, responder lá por perdas e danos, né? Então, admite-se, né, a transmissão, a tradição do bem em duas situações. Uma delas é essa, quando eu entrego coisa que não é minha, mas para preservar o terceiro de boa fé, você não desfaz o negócio, né? Aqui no slide traz um leilão, é feito um leilão de um bem, e o cara não podia ir a leilão, mas ele comprou no leilão de forma pública, de boa fé, ele não perde o direito. E a segunda, né, é quando eu vendo uma coisa que não é minha, ainda vem a ser mesmo após a tradição. Eu não tinha a titularidade desse bem ainda, não tinha efetivado ainda, mas eu já vendi. Ou seja, agora ele é seu porque no passar do tempo ele veio para mim. Eu adquiri esse direito mesmo após a venda. Eu não tinha o direito de vender, mas após a venda eu adquiri esse direito. Então, nesse caso, aceita-se a venda, ela é mantida, mesmo que no momento da consumação, da tradição, eu poderia ter feito isso. O que faltava acontecer para que eu tivesse esse direito, que eu fosse detentor desse direito, aconteceu mais tarde, aconteceu apenas após a tradição. Ok? Com isso a gente encerra. Eu passando por aqui vi que tem um slide que está fora de lugar, slide 31. Está tudo junto ali a situação. Tá? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Alguém passou mensagem? Pessoal, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo? Ninguém tem dúvidas? O material que vocês têm aí no slide, ele é bem explicativo, tá? Qualquer dúvida vocês tiram ali. Antes de vocês começarem a sair, tá? Aguenta um minutinho só. Esse bimestre eu já falei, eu quero reforçar, tá? Nós vamos trabalhar com dinâmicas diferentes nas nossas atividades, tá, pessoal? Então, fiquem aí atentos à Ginera, aos grupos onde vocês se conversam, porque nós vamos ter mais atividades para a formação da nossa nota bimestral. Esse segundo bimestre, a gente não vai deixar acumular lá, fazer tudo na última semana, a toque de caixa, tá? A gente vai vamos realizar algumas atividades aí ao longo desses dias aí que nos faltam até as férias de julho, ok? Tranquilo? Tudo certo? Se está tudo certo, eu me despeço de vocês, desejando aí uma boa noite, uma boa continuação da semana. Na sexta-feira nós nos encontramos de novo. Eu não sei ainda se no primeiro ou no segundo horário, a gente publica lá com o grupo para vocês e continuamos o nosso assunto na sexta-feira, na nossa aula de sexta, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até sexta.